amiga Flávia Bozian, que é especialista em seguros. Ela é franqueada da Prudential, né, Flávia? Isso. Boa noite, doutora Nancy. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você, com seus amigos e com os meus amigos também, porque eu sempre falo, o nosso trabalho é educar as pessoas, né, com que a gente já tem uma bagagem. Então, existe um propósito por essa live, é você compartilhar toda a sua bagagem que você tem como advogada e eu como uma consultora de vida. E espero que esses nossos 50 minutos sejam bem objetivos para a gente estar podendo fazer essa informação de forma direta para quem está aqui nos ouvindo hoje. Toda a bagagem não vai dar, porque, olha, vamos ter história para contar por demais. Mas, assim, um pouquinho do nosso conhecimento nós vamos transferir. Então, o que eu estava comentando aí com os nossos amigos? Que o nosso foco é o planejamento sucessório, pensando que é um momento delicado, é um momento difícil e que as pessoas têm, além da dor da perda daquele ente querido, muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, atrelado a isso tem um problema financeiro, porque na maioria das vezes é o provedor do lar, que tanto pode ser a mãe como o pai, alguém que é o responsável financeiro. Muitas vezes a família tem assim uma imensidão de patrimônio, mas pouquíssima liquidez. Essa falta de liquidez. Aliás, eu tenho uma amiga corretora, não vou falar quem, que fala assim: ai, você tem tijolo. Como é que você fala? Patrimônio em tijolo, não é isso? Isso, porque hoje liquidez, né, dinheiro, que eu costumo falar grana mesmo, ninguém tem, está tudo em tijolos. Então, essa é a grande preocupação hoje, principalmente dos meus segurados e dos meus clientes. Né? Acho que da questão... maioria da sociedade, né? Então, transformar isso em dinheiro de uma forma rápida, quando você não tem algo preparado antes, ele acaba te trazendo um prejuízo, porque todo mundo sabe a lei da oferta e da procura. Se você está desesperado para vender, porque você precisa fazer dinheiro, obviamente que as pessoas vão se aproveitar, não sei se seria esse o termo, mas vão procurar um preço diferenciado para poder injetar muitas vezes aquele capital que você está desesperado e precisa. Então, isso acontece muito na hora de pagar as custas do inventário, na hora de pagar o imposto ITCMD, que depois a gente tem que falar, que tem aí umas previsões de futuros aumentos, na hora de pagar os honorários do advogado e até no momento de manter a própria subsistência. Então, o objetivo qual é? Pensar em instrumentos que permitam um planejamento sucessório. Eu até falei a palavra conforto, eu não sei se seria essa realmente a palavra, mas que não te traga, vamos falar o contrário, um maior desconforto para esse momento de dor. Então, assim, ó, é exatamente como a Roberta está falando aqui, né? A única certeza na vida é a morte. Então, nós temos vários instrumentos. A gente pode usar o testamento, a gente pode usar doação com reserva de usufruto, previdência privada, e podemos, entre outros, né? E podemos usar também o seguro. Então, como uma hora, parece que não, mas é pouco tempo, porque passa muito rápido, nós focamos no seguro. E nada melhor que uma especialista para explicar um pouquinho sobre isso, né, Flávia? Fala aí, explica para o nosso público como é que a gente pode usar essa ferramenta seguro para, num momento delicado como esse, você ter liquidez, não ter só tijolo, né? Não ter só imóvel, não ter só coisa imobilizada, né? Pensa aí. Exatamente. Então, assim, aquilo que eu sempre falo, seguro de vida ele não enriquece, ele protege. E quando você tem uma pólice de seguro específica para o seu momento de vida, que é o que exatamente que eu faço uma pólice de seguro personalizada mediante o que a pessoa precisa. Se é para seguro para filho, se é para seguro para padrão de vida, mas como você mesmo disse, o foco hoje é falar do planejamento sucessório. O seguro de vida ele tem um alto valor de custo, obviamente, inteiro seguro, com baixo valor para você se pagar. Então, ou seja, o valor do seguro de vida ele é um agregado extremamente benéfico na vida de um familiar. Por quê? Porque ele é o primeiro dinheiro que a família recebe no impacto de morte. Tudo fica do juiz, tudo vira um espólio, obviamente, como você mesmo falou agora. Então, ou seja, o seguro de vida, ele te traz o quê? Uma alavancagem, primeiramente, em tempo zero,
aonde você consegue, com esse valor, pagar as custas do advogado e pagar o imposto de transmissão. Porque eu sempre falo, existem duas certezas da vida. Única, qual é? Que um dia vamos morrer, não tenha dúvida disso, e quem ficar vai fazer o inventário. Quem que é essa pessoa? Quem que é seu planejador? Quem que é o seu sucessor de bem hoje? Você é casada? É seu marido? São seus filhos? Você é solteira? É seus pais? Então, ou seja, uma coisa de certo, o patrimônio do falecido, ele tem que fazer essa transmissão. E essa transmissão, muitas das vezes, pode ser muito onerosa. E eu sou uma pessoa que, obviamente, eu trabalho com seguro há anos, mas eu passei na minha pele quando faleceu o meu pai e estava tudo imobilizado e a gente não tinha liquidez e a gente teve que pedir para o juiz liberar um imóvel para pagar o imposto. Então, vamos aproveitar esse gancho, Flávia, e me fala uma coisa, nessa sua experiência pessoal, desde a morte do seu pai até o dia que saiu o alvará, quanto tempo levou? Vou te falar, vou te ser bem franca, levou meses. 6 meses? Levou meses, mesmo porque minha mãe tinha 45 anos, com 4 filhos, não trabalhava, então, ou seja, a importância dessa liquidez, ela faz com que o patrimônio fique protegido. Mas aí fala uma coisa, você não lembra, porque a tua carinha é de quem não lembra quanto tempo foi. Eu tinha 18 anos, faz pouco tempo. Mas vamos dizer que demorou 6 meses. Quanto tempo demora para a Prudential, vamos fazer aqui, né, o merchan, liberar uma pólice nessas condições? Morreu, vamos supor que quando morreu seu pai, se sua mãe, se seu pai tivesse pensado num seguro de vida, quanto tempo ia demorar para ela ter aquele dinheiro destinado nesse seguro de vida? Então, isso é uma pergunta muito... eu tenho que te fazer uma resposta muito profunda, não dá para fazer uma resposta rasa. Mas começa pelo prazo. Pelo prazo. O povo vai ficar doido. Em até 7 dias, de 5 a 7 dias. Por não quê? Dá Porque tempo de fazer a missa de 7º dia. Não dá tempo, não dá tempo. E recebe essa liquidez. Por quê? Porque nós avaliamos na largada, diferente desses seguros convencionais, que é seguro de banco para bater meta, que é seguro de prateleira. O nosso trabalho hoje dentro da seguradora é fazer com que a viúva tenha essa liquidez para pagar os impostos e para ter o próprio restabelecimento de vida. Então, a gente é chato de entrada, nós fazemos análise antecipada, por isso que pagamos com rapidez. Dependendo da idade, do sexo, dependendo do histórico familiar de saúde, poderão ser feitos exames de sangue, urina, entrevista médica. Então, ou seja, ser um segurado hoje, você requer ter uma saúde impecável. Quer dizer, você me recusa, depois de uma avaliação, se eu tiver que fazer exames e tal, você me recusa antes de que eu contrate o seguro. Para que no momento de efetuar um pagamento, você não corra o risco dessa recusa, que é aquilo que a gente vê, seguro de vida, morreu do quê? Não sei, morreu, sei lá. E o seguro? Não, mas o seguro tem que ver qual foi a causa da morte. Não tem nada disso, porque você vê isso antes, você vê depois, tá um negócio rápido, que sai bem tranquilo, né? E aí, tem alguém aqui falando, Nogueira, calma, Nogueira, nós vamos chegar lá, que é uma das vantagens do seguro também, né, Flávia? Não precisa de alvará, que mais que não precisa do seguro aí? As vantagens que você estava me contando. As vantagens das quais eu estou te falando é que o nosso seguro também, você não paga por toda a vida, você escolhe um período para comprar um patrimônio em vida. Quando eu falo comprar um patrimônio, eu identifico, mediante a sua necessidade, qual o valor de capital de seguro que você precisa. Porque eu sempre falo, não basta ter seguro, você tem que ter certeza do que está segurado. Porque na hora de levar um cheque para a viúva, aquele cheque ele tem que fazer o quê? Ele tem que pagar exatamente, no caso, as custas do advogado, o imposto. Então, quando você compra uma pólice de seguro, hoje, você não paga enquanto viver igual ao seguro de banco. Você pode uma opção de pagar em até 10 anos. A Marina está colocando um negócio aqui, que eu sei a resposta, porque minha amiga já me contou, mas agora ela vai contar para todo mundo. Vou contar. Como é que fica no caso do Covid? Não importa, né? Vou te contar, sim, com certeza. Pandemia é um item de exclusão de qualquer seguradora. Mas, no caso... Deixa eu dar uma boa noite para o meu amigo de Portugal, a Zé. Ele está perguntando se o seguro já só vale para o Brasil. Aí você emenda aí na resposta, por favor.
Exatamente. Então, conforme eu estava dizendo, pandemia é um item de exclusão de qualquer seguradora, mas no caso, a empresa a qual hoje eu sou franqueada, no dia 25/3, quando determinou pandemia, a empresa ela fez um comunicado que ela iria honrar todas as apólices que ali estavam contratadas até aquela data. Então, sim, a empresa a qual eu represento paga a Covid de 25/3 para trás de imediato. As apólices as quais eu comercializo desde aquela data, do dia 26/3 em diante, carência de 90 dias, de 3 meses. Obviamente, eu sempre falo com todo respeito, nós somos uma instituição de caridade, né? Não dá para fazer seguro hoje e Ai, amanhã já ter ouvi tanto Covid. isso. Não é verdade? Não É tem como. verdade, não tem por onde. E as vantagens aquilo, né? Uma indenização rápida de 5 a 7 dias, não paga imposto de renda, não é Não paga verdade? imposto. Não depende de alvará judicial. Outra E o coisa, o seguro tem aquela flexibilidade de que eu contratei um seguro e coloquei minhas 2 filhas como beneficiária. Amanhã ou depois surgiu adotei uma criança, porque né, não estou mais na idade de ter filho, né? Adotei uma criança. Ai, como é que faz? Eu vou lá e faço alteração e divido por 3. Não é isso, Flávia? Exatamente. Você em vida como segurada, você pode alterar o seu beneficiário a qualquer momento. Você pode até nomear, eu tenho casos que não tem parentes, não tem filhos, não tem pai, não tem mãe, Fica nomeou na uma ordem instituição, legal. nominou uma instituição de caridade. Então, o patrimônio você deixa para quem você quiser. Então, isso é muito assim nobre, né? Porque é um sinal de nobreza. Imagina só, você faz um seguro, você pode deixar para uma instituição que você ajuda por toda a vida. Uma É. instituição de pessoas especiais, que no meu caso, a qual hoje eu ajudo, que é uma instituição de síndrome de Down. Mas deixa eu te falar algo muito importante, o que é? O valor desprendido hoje para se comprar uma pólice de seguro é infinitamente menor do que um valor adquirido no momento de pagar esse sinistro. O que eu estou querendo te dizer, doutora Nassi? Hoje, quando Traduz. você compra uma pólice, vamos supor que hoje você compra uma pólice de seguro de R$ 200.000. Você não Hum, vai pagar 200 mil por ela. Você hum. pode pagar um único prêmio, tiver um sinistro, a seguradora já vai honrar esse benefício para quem for seu beneficiário. Ponto positivo, você vai viver mais que 10 anos, que é o que eu te desejo, você pode pagar em 10 anos Ó, um minha valor. avó tem 95, eu quero chegar lá, hein? Nós vamos chegar lá. Eu estou com isso daí já guardado aqui do lado direito, sem falar do lado direito do cérebro. Então, você pode pagar em 10 anos uma pólice de seguro, comprar essa pólice de seguro, quitar esse seguro, e esse seguro vai valer por toda a vida. Aí vem o nosso gancho. Hoje, a expectativa de vida, ela mudou. Quando você escuta falar assim, morreu com 50, 65, como era a época dos nossos avós. Não, ó, você deve se lembrar, como eu me lembro, quando eu era criança, minha avó, para mim, já era velha, velha, de cabelo branco, birotezinho, né? Origem italiana, né? Aquelas coisas e tal, gordinha. Mas você fazendo as contas, ela tinha 50 e poucos anos. Então, ela não era velha. A gente tinha esse conceito. Ó, minha prima corrigindo. Minha avó não tem 95, tem 97. 97. Falo Ai, meu Deus, que aquele, vergonha. Ainda bem que a avó não está vendo. não, Keila. Keila, senão ela ia puxar minha orelha. Então, hoje dizem, né, aí os estudos, que a expectativa de vida do brasileiro está na média de 76 anos. Mas isso daí está para trás, está ultrapassado. Quem tem Exatamente. uma condição de vida, que cuida um pouquinho da saúde, está indo embora aí, 80, 90 e 100 anos, né? Bem bacana. Olha, estão perguntando aqui no caso de uma doença grave, um câncer, como é que Meu funciona? Seu médico, ó. médico, doutor Marcelo, um prazer você estar aqui conosco hoje. No caso, como o seguro, ele pode ter alguns opcionais. Você pode ter alguns opcionais de diagnóstico de doença, diagnóstico de invalidez, de internação, mas esse é um assunto que eu quero fazer numa próxima live com a doutora Nancy. Mas cobre. Mas eu acho que o interesse, assim, cobre ou Cobre, não cobre? cobre sim, passa por uma análise, um diagnóstico. O seguro de doenças, ele é um seguro, vou fazer rapidinho aqui um bate-bola. O seguro de doenças, ele é um seguro dificílimo de ser aprovado, porém o que mais a gente paga é benefício hoje,
porque hoje o câncer, infarto, AVC, ele é líder aí no caso de sinistro de diagnóstico, cobre mediante uma análise de saúde hoje do segurado, tá bem? Muito bacana isso, muito bom. Então, assim, só para a gente recapitular, se eu tenho um patrimônio X, eu preciso Sim, fazer um cálculo para contratar um seguro, porque esse cálculo tem que abranger. Eu tenho que pensar, né? Quer dizer, no meu exemplo, eu já morri, aí meus herdeiros terão que pensar que vão ter que pagar advogado, vão ter que pagar custos de processo, vão ter que sim. pagar o ITCMD. Então, vamos só para ajudar o pessoal a pensar nisso alguma coisa. O Ótimo. ITCMD hoje no estado de São Paulo é de 4%. Então, se você tem o patrimônio de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, não importa, o ITCMD, 4%. Aí você vai falar assim, tá, o que mais que eu tenho que gastar? Você vai gastar com advogado. De acordo com a tabela da OAB, você tem faixas. Então, você pode cobrar 6%, 8% ou 10%. Então, aí você tem que ir naquele, perfil, né, conservador ou arrojado, né? Vamos pensar, então, se é 6% ou 10%. Tem que fazer essa estimativa ou ficar na coluna do meio. Mas já estamos falando aí miseravelmente entre o quê? 10%, 14%, mais ou menos, do patrimônio. Tem as custas. As custas, elas são variáveis, porque depende de acordo com o montante do patrimônio. Então, por exemplo, hoje no Tribunal de Justiça, se você tem um patrimônio de até 2 milhões, é pela UFESP. Então, você Uhum. vai gastar R$ 8.283 de custas. Mas olha só que coisa, de 2.001.000 reais até 5 milhões, você já gasta R$ 27.610. Olha o salto que isso dá. Ah, mas eu posso fazer extrajudicial? Pode, mas também tem a ver com faixas do patrimônio. Então, cada faixa do patrimônio vai estabelecer um valor de custas. Então, você Sim. tem que colocar aí, eu faria um cálculo assim, para deixar uma gordura de De pelo quanto? menos 20% do patrimônio. Pelo vinte por menos. cento. Tá. Pelo Então, se você... menos 20% do patrimônio. Aí, então, você tem 1 milhão, 20%, 200 mil. Que aí Isso que eu ia você te vai, você vai pensar em algo para deixar assim a família. Olha, ela vai receber herança, vai ter uma gordurinha ali para as primeiras necessidades e vai conseguir pagar essas despesas emergenciais, passar tudo isso transferir o patrimônio, né, para os herdeiros e vida que segue, né? Não tem outro jeito. Então, eu pensaria nisso para ter uma margem bem confortável, bem conservadora, eu pensaria num Tá. gasto de aproximadamente 20%. E aí, você fazendo um seguro de vida, você pode, com tudo isso, ter um conforto nesse momento de solução, porque você não vai pagar de uma vez, né, Flávia? Você vai parcelando, Sim, você vai se sim. organizando, né? Exatamente. Então, mediante o que você acabou de falar, eu tenho um patrimônio hoje de R$ 1 milhão. Tá tudo em tijolos, como a gente começou no início. Minha filha hoje, que é minha herdeira, precisaria de 200 mil. É aí que vem o X das questão. Hoje, 90% dos brasileiros não tem esse planejamento com o qual a gente está conversando. Então, o intuito dessa nossa live é o quê? Levar essa educação financeira para essa grande maioria, porque a minoria tem acesso. É. Então, esses 200 mil que minha filha precisaria hoje, seria o quê? Para ela proteger o que eu constituí ao longo da vida. Então, esse é o recado. E como que eu iria comprar essa pólice de 200 mil? Você sabe como, doutora Nancy? Ah, com a Flávia. Exatamente. E você precisa ter dois pontos fundamentais, que não é dinheiro. Hum, Chama-se saúde e idade. Então, aqui fica o recado. Não posterga, porque se você hoje tem saúde e tem idade e é elegível a ter uma pólice de seguro, não posterga. Você sabe por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais, não pela questão de financeira, mas pela questão da nossa saúde. Então, nossa. essa é uma dica que eu deixo já desde agora de largada. Viu? Como é que diz o pessoal, hein?
Ai, vai que ela acorda morta, né? Pô, mas se morreu, não vai acordar, não é verdade? Essa é boa, eu gostei. Não, tem uma turminha que de vez em quando, morreu, acordou morto. Peraí, acordou ou Exato. morreu, né? Agora, Então, é importante porque é aquilo que eu acho que foi a Roberta que falou no começo da live. Gente, para morrer basta estar vivo. é, É a certeza da vida, entendeu? Então a gente exatamente. precisa se organizar, porque assim, é triste, mas às vezes você chega a ouvir, e eu já ouvi isso de alguns herdeiros. Nossa, meu pai morreu e deixou tudo bagunçado, podia ter deixado tudo organizado. Gente, já está ganhando, já está herdando, mas essa não é a visão ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. E, Aquele primeiro momento, você tem problema da dor, do luto, mas depois você tem que lidar com as questões práticas, e essas questões práticas trazem aborrecimentos, né? Então, às vezes, você tem problemas entre os herdeiros, alguém perguntou, e quando tem briga entre os herdeiros? Então, a gente tem que separar aqui duas coisas. Então, nesse exemplo que a Flávia deu, por exemplo, de uma pólice que cobre até R$ 200.000. O que eu vou fazer? Eu tenho 4 herdeiros, eu vou definir quanto que eu quero para cada herdeiro. Eu quero 50 para cada um. o Joia. percentual, Não tem tem problema. problema, eu estabeleci. Não, eu quero 100 para um e o divididinho para os outros. Também pode ser feito isso, você entendeu? Então, do ponto de vista do seguro, quando você destina quem é o segurado e qual é o percentual que ele vai receber, o herdeiro pode até brigar, mas não adianta, porque está lá. Vale o que está escrito, não é verdade? Então, é o que Exatamente. a seguradora vai cumprir. Mas no inventário eles vão brigar. Bom, aí é outros 500. Aí é outro problema que você tem que fazer uma outra análise e talvez umas 10 lives, porque uma só não vai dar. Não Porque dá, exatamente. quando começa a ter briga de herdeiro, o que a gente vê é perder o patrimônio por falta de inteligência emocional. Na maioria das Exatamente. vezes é isso, porque eles não focam no patrimônio, em resolver a questão, e falta inteligência emocional, infelizmente, é muito triste. Mas para o seguro você não tem esse tipo de problema, né, Flávia? Não, não tem esse tipo de problema, e aquilo que eu falo, é justamente o nosso tema, planejamento. O planejamento, ele vem desde um planejamento sucessório, um planejamento de vida, um planejamento de sonho, mas o planejamento sucessório, ele se faz de imediato, por quê? Porque nós temos algo que eu falo que ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o dia que vai morrer. Seria tudo mais fácil. Eu falo que podia ter um carimbo, né? Data de validade, que você vai morrer, seria mais fácil, mas esse carimbo não existe. Sei lá, acho que não, hein? Dá ansiedade demais isso. Para. Então, exatamente. Então, o planejamento sucessório, qual que é a importância dele? Deixar isso planejado. Agora, uma coisa que eu sempre escuto dos meus segurados, e eu quero que você me dê aqui um feedback sobre isso que eu vou te falar agora. Outro dia eu estava lá com um segurado, ele virou com um cliente, ele virou para mim e falou assim, Flávia, se for assim, eu já vou doar tudo em vida, então, para minha filha. Prefiro doar em Hum, vida, não tem inventário. O que você acha de uma hum. pessoa que fala isso, que Então, vai doar em vida para o familiar, para fugir do inventário? limpar o veneno aqui. Ele já conhece o genro dele? Ele já tinha genro? Não, era uma menina de 10, 12 anos. Olha o problema. Gente, já pensou? Imagina, minha mãe sempre falou, não coloque os ovos todos na mesma cesta. Ela virou, caiu, quebrou, pronto, acabou. Você pegar todo o seu patrimônio, doar em vida para um menor de idade é muito, muito, muito arriscado. Não é a melhor solução. Porque imagina o seguinte, menor de idade, ele vai crescer, vai casar, você não sabe quem é o cônjuge, né? O cônjuge, o companheiro, a companheira, o que vai dar? Né? Mas tem reserva de usufruto. Tem reserva de usufruto, mas é muito mais fácil o filho pôr o pai para fora de casa do que o pai pôr o filho para fora de casa. Entendeu? Então, a gente vê muita ingratidão, a gente vê muito problema nesse sentido. É complicado. Outra coisa, e se esse filho morre? Que eu já presenciei esse fato. E Já aí não adiantou nada. E outra, quando você faz isso, acontece muito com casais separados, né? Ou o marido ou a mulher resolve que vai deixar tudo ali para o filho, tal, não sei o quê.
Se o filho morre, os herdeiros do filho, que não tem filho, são os pais. Aí vai para o ex-cônjuge, pelo menos a metade do teu patrimônio. Olha que coisa arriscadíssima. E a morte é uma situação extrema. Mas estão falando aí, ó, lembrem da Suzana Ristoff, é o Zé Luiz. Esse daí foi bem lembrado, parabéns, é o verdade. Rocha. É, o Doutor Zé Luiz. Rocha, advogado. É verdade. Aí você pensa nisso e pensa também o seguinte: não morreu, mas ficou doente. Não tinha plano de saúde. E aí? Aí, como diz minha amiga, tem o quê? Tijolos. Vai fazer o quê com os tijolos? Vai entregar, como o povo diz hoje, vamos dar um abraço? Ó, o Tieme está perguntando, qual a relação ideal do valor do patrimônio versus o valor dos seguros? Então, aí tem muito a ver com o objetivo. O objetivo é que cada herdeiro venha pagar as despesas de inventário e que sobre lá um troquinho, alguma coisa, para ele ter uma liquidez imediata, né? Então, a gente fez um cálculo bastante conservador, sugerindo mais ou menos 20%. É isso mesmo, né, Flávia? Exatamente, que daria os 200 mil de uma pólice de seguro, não para enriquecer, conforme eu falei, seguro não enriquece, ele enobrece, ele protege, para que esse patrimônio fosse, no caso, dividido entre os herdeiros de uma maneira que você usasse a liquidez para pagar o inventário, para pagar alguma continha a mais, conforme você mesmo falou, que a gente foi bem conservadora no cálculo. Isso, exatamente. Então, eu acho que é uma sugestão assim muito bacana. Eu tenho clientes que já adotaram esse critério. Aliás, nós temos clientes também que já fizeram e outros que estão reticentes, mas que precisavam fazer o seguro para sucessão empresarial, né, Flávia? Não vai dar para fazer uma abordagem não vai dar hoje. Mas é bem bacana essa outra ferramenta que você constrói através do seguro, atrelado, claro, um bom contrato social, gente, advogado sempre. Advogado não é luxo, é necessidade. Isso, nós vamos fazer uma outra live falando da sucessão empresarial, porque a gente vive num país onde grande parte das empresas é familiar, e família é família, né? Todos têm a sua família, sabe como funciona no caso de falecimento de sócios, mas isso a gente vai abordar numa próxima live com a doutora Nancy. Porque também traz a segurança, evita disputas desnecessárias, né? Traz o conforto aí duplo dentro do seio familiar e dentro da empresa, não é verdade? Sim, é verdade. Quero fazer só alguns tópicos aqui que eu acho importante falar do seguro. Vamos lá. Seguro de vida, conforme nós falamos, ele é um patrimônio líquido familiar que você, no caso, pode deixar para o familiar, só que o seguro qual eu comercializo hoje, você também tem uma opção em vida de usar o fluxo do que você paga na própria vida. Então, esse seguro que costuma se falar no mercado, que é o seguro resgatável. Muitas pessoas acham que o resgate é o capital de seguro. No caso, existem produtos que sim, existem produtos que não. Conforme eu falei, nós temos um leque aí de produtos, os quais é identificado para cada tipo de situação e cliente. Mas exatamente esse produto do planejamento sucessório, você, no caso, você pode utilizar em vida, como pode deixar para um familiar, ou como pode fazer as duas coisas. Isso eu prefiro que me procurem no particular, porque o valor do seguro ele tem muito a ver com alguns pontos que são idade, sexo, saúde e histórico de saúde de pai, mãe e irmão. Então, de repente, uma pessoa de 50 anos, o mesmo seguro para uma outra pessoa de 50 anos não vai ser o mesmo valor. Por quê? Porque eles têm histórico de saúde diferente. Então, para essa parte de valor, eu prefiro que me chame no particular, que eu faço o cálculo do valor de cada pólice e explico de uma maneira mais clara a questão do resgate em vida. É bem complexo falar disso. Eu acho também que é importante que as pessoas tenham consciência da possibilidade de, nesse exemplo que a gente falou, vamos então pensar no capital de 200 mil. E aí, dentro disso que você falou agora, sei lá, passou 1 ano, 2, 5 anos e a pessoa teve um problema financeiro. Então, segundo o que você nos falou, uma das características é
que eu posso resgatar uma parte do valor que foi aportado. Aí vai diminuir, né? Vamos supor, eu resgatei a metade, então não vou ter mais cobertura de 200, vou ter cobertura de 100. Depois eu posso repor, né, Flávia? Pode, para fazer o equilíbrio da pólice. Então, vou dar um exemplo muito rápido, de uma maneira bem objetiva. Você compra uma pólice de 200 mil, vou dar um exemplo, tá? Um valor simbólico. Compra 200 mil e em 10 anos, que é o que eu desejo para todos os meus segurados que tenham uma vida longa, em 10 anos quita uma pólice praticamente com o valor de 50% do que vale essa pólice. Então, vamos falar aí no exemplo que ele pague durante 10 anos 100 mil. Ao longo desses 10 anos, ele pode utilizar o fluxo de caixa para, de repente, a compra de um terreno, de um imóvel, um sonho para o filho, para o intercâmbio, e depois ele pode devolver o dinheiro para fazer o equilíbrio da pólice. Traduzindo, usei 50 mil, morri amanhã, eu utilizei parte do dinheiro em vida, o meu beneficiário vai ter o capital de seguro menos o que eu adiantei em vida. Não, eu quero que meu beneficiário tenha aquele valor 100% do que eu contratei, porque o que é necessário foi sob medida. Eu devolvo esse valor com um índice, no caso, mediante contrato que nós temos internamente, e faz o equilíbrio, né? Exatamente, faz o equilíbrio da apólice para que aquela apólice valha os 200 mil qual foi contratado. Mas sabe como é que eu ia batizar isso daí? De empréstimo pessoal com a própria pessoa. Ia ser o mais barato que tem, deve ser, acredito eu, né? Não conheço os números, né? Exatamente. Deve ser bem legal isso, porque você tem uma flexibilidade, né? E outra, também tem um detalhe, você estabelece um valor, né? Sei lá, igual a gente brincou aí, 200 mil, simulou 200 mil, porque Sim. eu tenho patrimônio, sei lá, de 1 milhão. Mas amanhã eu ganho na loteria. E aí? Exatamente. O que eu vou fazer? Vou comprar mais tijolo, mas também tem que aumentar o seguro, né? Exatamente. E eu gosto de passar para os meus clientes que a melhor compra de patrimônio líquido é através de seguro. Você sabe por quê, doutora Nancy? Porque por ser um bem barato de se comprar versus o valor agregado, porque a gente não sabe se vai ter o tempo suficiente para deixar algo para os nossos filhos, então a gente deixa em apólice de seguro. Eu tenho vários clientes, no caso, que têm filhos pequenos que não sabem se vai ter uma vida longa. Então, eles adquiriram uma apólice de seguro nominal aos filhos, onde que se algo acontecer, já vai estar garantido lá uma educação, uma faculdade, até mesmo um imóvel. Por quê? Porque aquela apólice de seguro vai valer por toda a vida. Deu para entender? Muito bacana. E o diferencial aí, você falou do seguro de prateleira, o seguro de banco, o seguro aquele seguro que o gerente vende para gente e tal, assim, você comprou em janeiro, pagou até dezembro, janeiro acabou. Você morreu dia 1º no Réveillon, só peru morre de véspera. Não, você morreu e não renovou o seguro, dançou. Essa sistemática, não existe isso, né? Você vai pagando, vai se programando, morreu antes do término, tem o prêmio, pode fazer um empréstimo lá dentro né? Empréstimo, entre aspas, dentro da sua própria apólice. E você está sempre protegido, sempre seguro. E o foco é o quê? Os herdeiros terão que ter isso em mente, isso é importante conversar para que eles possam direcionar os recursos para a finalidade que foi deixado, que foi instituído. Então, não adianta nada, eu faço um seguro para minhas 2 filhas, e aí eu morri, elas têm que fazer um inventário, uma sai, vai para a Disney, vai para Nova York, compra uma BMW, não sei o quê, e depois não tem dinheiro para pagar o inventário, né? Aí não funciona. Então, a gente tem que se educar para contratar o seguro, mas nós temos que transmitir essa educação para os beneficiários, para que eles saibam lidar com isso de uma forma bem apropriada, bem adequada, né? Isso é bem importante, né, Flávia? Exatamente. Aproveitando esse gancho que você falou dos seguros convencionais, eles são seguros anualizados, que a cada uma vez por ano renova. Então, no caso, quem te garante que você vai poder renovar no ano seguinte? Quem garante a sua saúde? Então, o trabalho que eu faço, o seguro qual hoje eu comercializo, ele não vai ter essa atualização mediante a sua idade, mediante sua saúde ano a ano. Então, mais uma vez, seguro não basta ter, tenha certeza do que está segurado.
Isso é muito sério. Muito Condições importante. gerais, ela é extrema, ela está lá para ser lida. Mas quem lê? É que nem manual de televisão. Não, é igual bula de remédio, manual de instrução. Exatamente. Então, ou Ninguém lê. seja, vai fazer um seguro? Faça. Mas tenha certeza do que está fazendo. Eu garanto, onde eu trabalho, eu garanto duas coisas. Por ser uma empresa extremamente de alto nível, e, em segundo lugar, se eu escolhi para cuidar de vidas, eu escolhi a melhor. Porque o meu trabalho, além de ser muito sério, eu cuido de vidas que cuidam de outras vidas. Então, é no momento do sinistro, quem vai levar aquele cheque sou eu. E aquele cheque, ele tem que fazer pró do que foi feito e desenhado para aquele familiar. Isso é muito importante. É ter segurança no momento mais delicado do ser humano, né? Eu estava pensando aqui, eu conversei com algumas pessoas, e recentemente eu tive um tio já com uma idade que faleceu, uma amiga ontem perdeu a avó, essas coisas, né? O Covid, isso tudo, né? E aí a gente fazendo uma reflexão que assim, você perder uma pessoa é muito, muito, muito desgastante, É, muito triste. Num momento como esse que a gente está atravessando, é pior ainda, porque o velório tem 3, 5, estourando 10 pessoas. Tudo fechado, tudo lacrado. Né? Você tem a sensação de que você não se despede. Os outros que não podem comparecer, aquela impotência. Agora, soma tudo isso à falta de dinheiro. exatamente. Entendeu? É o caos instalado, né? Então, eu penso que é uma boa ferramenta, não é a única, não é a única, a gente tem que deixar isso claro, né? E Sim, lembrando claro. lá da lição da minha mãe, da minha avó, não coloque todos os ovos na mesma cesta, entendeu? Então, você pode fazer uma doação aqui, você pode pensar num testamento ali, você pode pôr uma parte em seguro, você pode usar várias ferramentas, entendeu? Para Uhum. fazer esse planejamento, para que no momento que vem acontecer isso, você tenha uma tranquilidade, entendeu? Então, isso é muito importante, né? E é o que estão falando aqui, além dos custos também, né, que se tem com esse momento, que são coisas que são tristes, que tem que ser feitas, mas também não são baratas, né? Tem tudo isso. Exatamente. É o que eu falo. O ser humano ele planeja tantas coisas, né? Planeja viagem, planeja educação de filhos, planeja mudar, planeja trocar de carro. A gente tem que ter essa educação financeira de planejar também a questão do planejamento sucessório. Por quê? Porque isso vai trazer uma educação para quem? Para os nossos próprios filhos. Porque se a educação do inventário, de questão de deixar uma pólice de seguro blindando essa questão da liquidez imediata, não veio dos nossos avós e os nossos pais, a nossa geração, se não mudar esse conceito, os nossos filhos também não terão acesso. E a gente vai ficar nesse Brasil, onde a minoria hoje tem essa cultura de ter uma pólice de seguro versus um Estados Unidos e um Japão, onde é a grande maioria da população. Ó, o Roberto está perguntando aqui, eu tenho um seguro anual do Bradesco, é confiável? O seguro, ele é confiável. O que a Flávia disse, assim, ele é anual. Então, a cada ano, você tem que fazer uma reavaliação. Então, vamos lá Sim, por um exemplo. Hoje eu não tenho diabetes, eu não tenho pressão alta, eu não tenho... Só uma jovem, uma menininha, top. Vou lá e contrato seguro. Preço bom, vou pagando todo ano. O ano que vem, na hora de renovar, eu já estou hipertensa, eu já estou diabética, eu já estou obesa. sim. A seguradora pode me recusar. Ela pode O falar, não, banco não vou renovar com você. pode. Entendeu? Isso tem um artigo que chama-se o artigo 769, que mediante, se você tiver qualquer alteração de risco durante a vigência do seguro, está obrigado a comunicar ao banco. E o banco pode cancelar a sua pólice ou, no caso, fazer alteração de valores. A empresa a qual hoje eu trabalho, ela trabalha o inverso disso, devido à questão de fazer análise antecipada. Então, no caso, tenha seguro, mas tenha certeza do que está segurado. Conferir os itens, pensar qual o seu objetivo, né? Por que você quer contratar um seguro, o grau de investimento, qual a sua necessidade, e procurar sempre
um profissional especialista da área. Seu carro deu problema, você leva onde? No mecânico, né? Você não leva no pedreiro, Boa, não é boa. verdade? Então, você Exatamente. tem que pensar nisso, você tem que ter um profissional específico, capacitado, que seja da área, que tenha conhecimento e que vai poder te orientar. Olha, não usa essa modalidade, usa aquela, acrescenta isso, põe aqui, tira, tal, não sei o quê, porque ele vai montar isso de acordo com a sua necessidade. Então, se a sua necessidade é um planejamento sucessório, ele já vai ter uma ideia de acordo com o seu patrimônio e vai estabelecer algumas coisas. Ah, sua ideia é a educação dos filhos, como você falou, já Sim. é um outro sistema. E por aí vai, né, Flávia? Tem várias formas de se fazer isso. Isso, tenho diversos tipos de produtos de seguros, vai identificar qual tipo que você precisa, para que precisa e o quanto precisa. Então, o objetivo do meu trabalho não é vender seguro, e sim entender qual o seu ponto vulnerável, onde eu posso te auxiliar mediante o produto de seguro adequado para o seu ponto vulnerável. Pô, bacana, muito bom isso. É... É um trabalho Olha aqui, personalizado. olha, a Kimi está falando, olha, seguro de vida é uma das maiores provas de amor. Aí É, sim, não é verdade? a Kimi é minha gestora, minha amiga. Ah, acho que eu a conheci. Eu a Conheceu, conheci. É, conheceu. Então, meu trabalho, exata. doutora Araci, realmente ele é personalizado, ele é sob medida. Você jamais vai ter algo comigo que você não precisa. Isso você pode ter certeza disso, devido à questão de você vai comprar o que eu vou te apresentar, não sou eu que vou te vender. Porque o que eu for te apresentar vai ser mediante a conversa que a gente vai ter, e aí você vai falar, eu quero esse produto. É. A gente Você... precisa entender a necessidade. Muitas vezes o cliente chega até a gente receoso, é, com a forma da abordagem, mas depois que quebra esse gelo, você consegue entender a necessidade do cliente, entender nessa necessidade, você consegue fazer uma adequação para um planejamento sucessório que pode ser ancorado no seguro e também em outras ferramentas, não necessariamente só no seguro, né? Então, acho que isso daí é uma coisa que tem que ficar bem clara para o pessoal, né? Olha, não é Sim, só isso, planejamento sucessório não é só seguro. Seguro é uma das ferramentas que a gente tem para isso, né, Flávia? exatamente. Eu adorei essa nossa live. Pena que já são 19h53. Tá acabando, ó, gente. Daqui a Ai, pouco a gente vai dar um tchau correndo, tchau, 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 porque assim, a gente precisa de 1 hora certinha para a live não cair e a gente conseguir salvar e deixar gravadinha, né? porque eu tive Mas vários é, contatos, falou, deixa lá salvo, que eu não posso, eu vou ter outra coisa, não sei o quê, por favor, deixa salvo. Eu falei, não, vai ficar salvo, pode ter certeza. vai, a gente salva, depois fica no IGTV, a Flávia também vai conseguir colocar no perfil dela, dá para rever e dá para cobrar, olha que legal. A Flávia falou, seguro isso, aquilo outro, você vai falar assim, Flávia e tal. Ela fala, não, ó, tá aqui, tá gravado, tá registrado, entendeu? É uma Com coisa certeza. séria, né? Legal isso, entendeu? A gente se compromete, né? A gente se compromete em transferir conhecimento e dar informações precisas, né? Informações tranquilas para que as pessoas possam se orientar, amadurecer essa ideia e tocar isso adiante, né? O que mais que a gente pode falar de seguro? A gente falou que é vitalício, não tem imposto de renda, tem liquidez de 5 a 7 dias. Livre de alcance jurídico. Acho que esse é um tema muito bom para Como? empresários. A questão de ser livre de alcance jurídico. No caso, É. eu, empresária, se eu tiver funcionário, tiver alguma ação trabalhista, o Uhum. patrimônio do meu beneficiário, ele nunca vai pegar, Está porque está preservado, né? preservado, exatamente. Uhum. É bem bacana, é uma ferramenta bem completa que vai trazer assim, um bom conforto pessoal, financeiro, acho que não tem nada melhor que isso, né? Para todos os momentos da nossa vida, principalmente momentos delicados, né? Então, Isso. E o muito importante, algo que eu vou falar aqui, que eu acho bem legal também,
O seguro ele pode também ser avaliado para pessoas que praticam esportes radicais. Eu tenho na minha carteira pilotos enfim, que eu não posso falar por ética, obviamente, mas eu tenho pilotos, eu tenho pessoal que salta de paraquedas. Antes eu falava pula, né? Estou proibida de falar pula, ninguém pula. O pessoal salta, salta, né? é verdade. Salta, no caso, enfim, outros esportes. Então, ou seja, é avaliado? Sim, vai ser avaliado mediante o esporte o qual pratica hoje. Então, isso vai estar colocado na apólice de seguro. Então, isso é importante também, quando você for fazer um seguro, tá lá se você faz esporte, se você toma um remédio, se você é diabético, se você tem depressão, igual aqui perguntaram agora. Então, você vai ser avaliado e, se for aprovado mediante o seu quadro hoje, vai estar na sua apólice. Então, mais uma vez, no momento de pagar o benefício, isso não vai ser questionado. Por quê? Porque nós compramos de entrada você mediante o que você nos falou, porque o seguro ele é um contrato de boa-fé. Exatamente, eu ia abordar isso, né? A boa-fé. Não adianta, eu fiz um exame hoje, Deus o livre e guarde, vou bater aqui, né? E descobri que existe a possibilidade de ter um carcinoma, qualquer coisa, eu corro lá e faço seguro. Ah, tem alguma doença? Não. Tem alguma... Não, tudo não, tudo não. Tô lá, bonitinha, novinha, direitinho. Aí vai fazer biópsia, aquela coisa toda, carcinoma. O que é isso? Doença pré-existente e omitida. Isso fere a boa-fé contratual, de qualquer tipo de contrato, mas Sim. Especialmente dos seguros. Então, a gente tendo uma relação com a seguradora, com qualquer empresa, aquela relação que a gente quer para os nossos filhos do dia a dia, da boa-fé, da transparência, da verdade. Fazendo a coisa certinha, no fim, tudo está certo. Começa errado, termina errado. Flávia, olha, nós estamos com 3 minutinhos. Eu vou me despedir, já passo a palavra para você se despedir também. Gente, olha, amei conversar com a Flávia, uma querida, é muito enriquecedor. Espero que a gente tenha conseguido transmitir conhecimento para vocês, que tenha colaborado. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que ficou sem responder, porque às vezes esses negocinhos entra, para... É muito rápido. Eu me atrapalho um pouco, mas enfim... E aí, mandem, pode mandar a pergunta, a gente vai responder amanhã, hoje acho que não dá mais tempo, mas amanhã a gente responde, e vamos colaborar com vocês aí para transferir conhecimento, o nosso maior objetivo. Então, da minha parte, obrigada aí para vocês. Flávia, por favor. Obrigada, doutora Nancy, de me ceder essa sua 1 hora do seu conhecimento. Obrigada a todos que estão aí na live durante essa 1 hora conosco. Mais uma vez, o grande propósito disso é a gente poder elevar o número de conhecimentos para as pessoas, principalmente em educação financeira, que é algo que eu venho batendo muito na porta aí de grande parte aí dos meus clientes, os quais eu conheço hoje. Se vocês puderem repassar essa informação adiante para os seus amigos e familiares, por favor. Eu vi que teve muitas perguntas, peço desculpa, porque se fosse ficar respondendo todas, não daria para a gente continuar a live. Verdade. Então, vai no meu Instagram, na mensagem, eu vou responder todas com muito carinho, pode ter certeza. E se for o caso de a gente marcar, tomar um café, estarei à disposição. E rapidamente eu vi ali uma pergunta muito rápida, qual que é o próximo tema? Se a doutora topar, pode ser sucessão empresarial, mesmo porque hoje grande parte da população agora está PJ, né? É verdade, é verdade. CLT. Tem que pensar nisso também, é possível. Sucessão empresarial. Gente? Isso, também amparado no seguro, dá para fazer, é uma boa ferramenta, é muito bacana isso, e as empresas mais maduras estão utilizando, e a gente pode pensar nisso. Amiga, tem que encerrar. Gente, obrigada por tudo. Boa noite a todos. Muito grata. Tchau, Saúde tchau. a todos. Saúde a todos. Amém. Tchau, tchau.